eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, né, brevemente, sobre quem é a TOT. Alguns já conhecem, a gente está aí num evento hoje. Estou muito feliz de estar nesse evento, já com mais de 300 pessoas inscritas, né, para esse evento, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir compartilhar esse conhecimento de hoje muito além do que esse ao vivo. Fiquem à vontade depois para compartilhar com todos. A gente já preparou material antecipado, mandou e-book. A gente já vem num aquecimento aí de 2 semanas, pelo menos, porque realmente é um assunto que a gente respira isso já há muito tempo. E poder trazer mais de 300 pessoas interessadas por um evento e depois isso perpetuar a longo tempo, tem muito conteúdo, tem muita importância. E vai ter conteúdo especial, vou dar spoiler, fica até o final, porque no final vai ter presente para vocês, conteúdo valioso demais, preparado com muito carinho. E eu acho que é legal a gente falar então das nossas orientações, né? As orientações para o evento. Vamos lá? Isso aí. Primeira coisa, aproveitar o chat aí para fazer networking, para conhecer o pessoal. Então, se apresentem, nos digam de onde vocês estão falando também, para a gente conhecer um pouquinho vocês. Vai ser super importante esse momento de troca, então também vão mandando as dúvidas, vão mandando as perguntas de vocês. A gente está com uma equipe aqui que também está acompanhando o chat, vai respondendo ou vai nos enviar e a gente vai responder aí ao longo da live, tá? Então aproveitem esse momento e esse canal também para fazer networking, né? Segunda dica aí, super importante, é o grupo do Whats, né? Felipe já deu spoiler, a gente já vem falando algumas coisas, vem enviando alguns materiais para vocês lá no grupo do Whats. Continuem utilizando esse grupo, ele está aberto, né? Nós já liberamos o acesso para vocês, para a gente conseguir fazer bench lá também. Então, tem alguma dúvida de educação, quer saber sobre alguma prática que está rolando em outras empresas, está querendo implantar algum projeto, algum programa, quer tirar alguma dúvida, usa aquele canal. É um canal que a gente vai deixar aberto para vocês realmente utilizarem para bench, para tirar dúvidas, né? Então, acho que é super bacana. Uma dica de antes, a apresentação que está rolando aqui na televisão, ela também está rolando no chat. Então, a Duda está compartilhando aí no chat com vocês o link para que vocês tenham esse material para depois e que também possam ter esse acesso talvez mais detalhado das informações que estão rolando aqui na televisão. Depois vão ter alguns fluxos e tudo mais. Vocês podem acompanhar por aqui, mas também no material que está em PDF aí para vocês fazerem download. Isso aí. E a gente está com previsão de ir até as 11h30, né? Então, começamos aí 5 minutinhos atrasados, mas vamos ainda trabalhar para chegar às 11h30, porque sabemos também que tempo é precioso, né? E todo mundo tem outros compromissos, outras agendas, tá bom? Então, esses são os recados principais, beleza? Beleza, vou pedir para passar para a próxima tela. Agora o assunto é um pouquinho sério antes da gente começar. Eu quero falar um pouquinho sobre o que está rolando no Rio Grande do Sul. A gente conseguiu trazer aí mais de 300 pessoas de inscrições para esse evento e nós, sendo uma empresa de Blumenau, vivendo aqui já há vários anos, nós já passamos por situações, desastres naturais que causam esse trauma na cidade e é por isso que a gente quer vir aqui pedir o apoio de vocês. A gente trouxe essa campanha solidária do Rio Grande do Sul, do Instituto Vaquinha, que tem o apoio aí de vários influenciadores, mas foi muito puxado aí o começo pelo humorista Badim Colono e pelo Pretinho Básico também. Então a gente quer pedir apoio de vocês, quem puder ajudar, por favor, faça sua contribuição. Já tem mais de 50 milhões de reais arrecadado. Eu vi isso ontem à noite. Bem legal. Só que se tratando aí de mais de 75% do estado devastado pelas chuvas, pelas águas, acredito que 50 milhões e toda ajuda possível que está vindo ainda é pouco, né? Ainda tudo que a gente puder fazer é válido e nós sendo aqui do Vale do Itajaí, a gente tem esse histórico e a gente se comove muito com isso. Então, todo o nosso apoio e solidariedade para o estado do Rio Grande do Sul. E peço, por favor, quem puder ajudar, tá o QR Code na tela. A gente teve a preocupação de trazer uma campanha séria para a gente poder compartilhar também. Isso aí.
Momento triste, né? Ano passado a gente viveu isso aqui na região também, sabemos o como é importante as doações, então não podemos também deixar de passar o evento sem mencionar essa situação que está acontecendo lá. Mas bora falar de universidade corporativa, então? Bora. Então, tá é para isso que a gente veio, né? É para isso que a gente veio. E eu não queria só ficar falando também, apesar que eu trouxe aí o Felipe para me ajudar nesse bate-papo, mas eu tenho uma perguntinha e eu gostaria que vocês participassem do chat respondendo aí para a gente ter um pouquinho de interação, tá? O que deve ser considerado, o que é fundamental para implantar uma universidade corporativa? Fê, quer começar me ajudando? Eu vou começar. Enquanto o pessoal começa a colocar no chat, a Duda tá ali, já vai coletar e vai mandar aqui pra gente. Mas eu vou trazer no meu ponto de vista, tá? Por favor. O item, o primeiro, antes de dar o primeiro passo, mas é o apoio da gestão. Apoio de todos os níveis da gestão, da alta diretoria, das lideranças imediatas. Esse apoio é fundamental para você vender o projeto da universidade corporativa de educação e começar a trilhar essa cultura de educação dentro da empresa. Então, para mim, o que é considerado primordial na hora de começar a implantar uma área de educação é sim a gente trazer o apoio da alta gestão, de todos os níveis da gestão, na verdade. Mas é ter esse apoio porque eles são extremamente influenciadores do que vai acontecer. Todo apoio, compartilhar tempo, dedicação, priorização do assunto dentro da empresa. Então, buscar o apoio da gestão. E aqui o evento, a gente vai falar de ROI também. Então, com certeza, a gestão está muito interessada no ROI. E como que nós, como profissionais da área de gestão de pessoas e universidade corporativa, nós vamos mostrar, comprovar esse ROI lá na frente. A gente trouxe algumas dicas valiosas que a gente já utiliza nos nossos projetos, que a gente faz esse número aparecer para a gestão, só que daí isso a gente já está falando lá no final. O ROI é após a implantação. Mas e antes, como é que a gente faz a universidade corporativa andar corretamente? Apoio da gestão. O que você acha disso? Enquanto isso, eu vou pegando aqui algumas respostas. Eu confio bastante que seja a alta gestão, principalmente, se ela não está embarcada no projeto, não tem como um projeto de implantação de universidade para frente, mas até contribuindo, porque eu acho que o pessoal está meio quieto ainda, então talvez estão até em dúvida, né? Até porque vieram para o evento talvez para conhecer essa resposta. Pode ser. Mas eu acho que tem algumas etapas que são super importantes, né? Então, antes de começar a sair fazendo, precisa ter preparação. E essa preparação, ela pode demorar mais de ano, né? Às vezes ela demora 2, 3 meses, mas tem algumas organizações que isso vai demorar bastante tempo. Porque realmente precisa entender o cenário atual, precisa compreender para onde que você quer ir, qual que é o resultado esperado, né? Para também não sair fazendo treinamento pelo treinamento. Justo. Sabe? Então, acho que para ter uma boa universidade, começa com planejamento, começa com uma preparação. Isso para tudo, né? Para qualquer etapa da nossa vida, qualquer etapa de empresa, a gente precisa começar se organizando e planejando, né? Então, esse é o principal ponto de atenção que eu diria que a gente tem que ter aí no dia a dia. E eu vou fazer uma outra provocação, porque eu vi que tem muitas empresas aqui no evento que estão inscritas, que são empresas que com certeza já possuem universidade corporativa. A pergunta é, qual que foi o primeiro passo que você tomou para implantar a universidade corporativa e o que você faria de diferente? Talvez essa seja uma boa instigada no grupo para a gente justamente entender isso, né? Sim. E até o pessoal respondeu aqui, né? Que não existe universidade corporativa sem cultura de aprendizagem. Boa. E precisa ser top-down, né? Então, veio um pouquinho dessa questão aqui no chat. Eu acho que é isso mesmo. Ela vai precisar acontecer de cima para baixo. Não que não dê para começar o movimento de forma menor, de baixo para cima, digamos, né? Primeiro começa com as equipes, talvez comece em uma área, e aí isso vai também em rede, vai crescendo.
Mas se chega lá na gestão e a gestão não está preparada para isso, eu acredito que a gente tem um baita ponto de atenção, né? É verdade. Então, fica aí de aprendizado. A Fabíola também trouxe, né, sobre um bom planejamento. Exatamente isso que você estava comentando. O planejamento é fundamental. O Luiz trouxe a primeira etapa que o Felipe mencionou, ter a gestão a bordo da ideia, é também a parte mais difícil. É verdade, é difícil, mas eu acho que é um conjunto, né? Aqui a gente está conectando alguns pontos que nós achamos imprescindíveis. Então, é sim ter o apoio da gestão, mas a gestão vai te apoiar, você mostrando que tem um ótimo planejamento. Isso mesmo. E até o Gustavo também trouxe, né? Implantar cultura de aprendizagem, conscientização dentro das companhias é essencial para o funcionamento. Boa. Essa cultura de aprendizagem, né? E o que será essa cultura de aprendizagem? Exatamente. Né? Como que isso se dá? E não tem receita pronta, né? Cada empresa também tem a sua própria cultura, né? A cultura já está ali, ela está instaurada. E aí vai ter que fazer um diagnóstico, vai ter que compreender mesmo como é que essa empresa aprende. Ela aprende só pelo treinamento externo, contrata o ministrante, ele vem, qualifica a galera que está aqui dentro. É uma empresa que aprende já internamente, né? Que já tem a busca pelo conhecimento dentro de casa, que busca meios digitais, né? Soluções prontas de prateleira. Ou é uma empresa que nem fala sobre educação ainda. Sim, né? nem T&D. Nem T&D, nem fala. Também é uma cultura de aprendizagem. Né? Ela é inexistente. É uma cultura. É uma cultura, ela tá ali. Então também precisa compreender isso e levar isso para a gestão, né? Para a gestão entender de que forma que ela vai querer. Boa. E entender o que a gestão quer dessa educação também, Sim. né? Se a gestão quer uma cultura de aprendizagem, um modelo de educação mais técnico, tem que ir para esse caminho, porque a gestão vai apoiar o técnico. Então, a gente precisa ir para o técnico e, aos pouquinhos, vai ganhando aí mais espaço, vai trazendo comportamental, enfim, né? Então, tem esses pontos aí de detalhe. Eu trouxe, o Daniel Vaz trouxe um ponto aqui muito interessante, tá? Que é a gestão da mudança. De fato, é um ponto que a gente vê muito conectado, né? Especialmente organizações que não têm a cultura da aprendizagem existente. Realmente, trazer essa gestão da mudança junto com o projeto é primordial. Hoje, muitas empresas já existem, né? A equipe de gestão de mudança, setores, pessoas especialistas. Então, essas pessoas precisam estar conectadas, elas precisam fazer parte do projeto como peça primordial. Sem elas, o projeto não vai evoluir. Excelente. Felipe, eu acho que tu trouxe uns indicadores, né? Eu trouxe. Inclusive, para falar um pouquinho disso e da importância da universidade corporativa. Eu gosto sempre de trazer esses números por algumas questões de colocar todo mundo no mesmo entendimento, né? Existe uma pesquisa que talvez muitos aqui já conheçam, que é uma pesquisa da ABTD, que é um anual, de o panorama de T&D no Brasil. Então, eu trouxe aqui 3 principais números só para a gente entender onde que a gente está pisando sobre esse assunto de universidade corporativa. E é recente, né? Do relatório de 2023 e 2024. Exatamente, saiu agora, janeiro e fevereiro. Então, é a visão para esse ano. Esses números nós vamos trabalhar, então, ao longo desse ano. Então, a gente tem aqui que, hoje, das empresas entrevistadas, 94% elas possuem um orçamento anual de treinamento. Então, o que isso quer dizer? Que eu começo o meu ano já sabendo o quanto que eu vou investir em treinamento para os meus colaboradores. E aí eu estou falando de palestra, estou falando de treinamento externo, estou falando de treinamento de NR que eu preciso trazer para a minha empresa, estou falando de implantação talvez de um LMS, de um LXP, de uma plataforma, produção de e-learning, compra de conteúdo pronto, estou falando de todo tipo de conteúdo educacional. Tá? Então, se a gente for ver, existe uma evolução muito boa, se você buscar nas pesquisas anteriores, nos últimos 5 anos, essa curva de crescimento ela foi exponencial, porque cada vez mais as empresas estão entendendo que para elas serem sustentáveis, elas precisam investir
na capacitação dos seus colaboradores. E esse indicador, ele é maravilhoso, né? Porque dá um norte para quem atua com educação e já compreende como é que vai ser o ano. Perfeito. Independente do volume desse investimento, né? Se ele é baixo, se ele é médio, ou se tem realmente um orçamento muito alto. Mas te dá uma possibilidade de planejar, né? Olha o que a gente falou agora há pouco, de ter esse planejamento para começar as estratégias de educação. Então, vai ter indicador. Eu até vou fazer um gancho, fazendo uma análise, tá, do que eu percebo, por que nos últimos anos tem tido esse crescimento. As empresas estão entendendo que colaboradores bem treinados, eles se tornam sênior, certo? Sim, o tempo, sim. A experiência é necessária, mas colaborador bem treinado, ele realiza suas funções, suas atividades de forma correta e muito bem feita, 100%, ele vai saindo de júnior para pleno para sênior. Colaboradores sêniors, eles conseguem entregar muito mais do que vários, uma proporção aí de 1:3, um colaborador sênior para 3 colaboradores júniores. E que não depende de outras pessoas para tomada de decisão, Exatamente. Para conseguir mudar o caminho do projeto quando precisa, num senso de urgência muito maior, né? É um colaborador mais aculturado, querendo ou não também, né, Felipe? Boa. Porque querendo, ele já está ali um tempo, ele já está retido. Os treinamentos, a gente sempre pode passar a mensagem da cultura da empresa. Então, é um colaborador que ele realmente está ali vestindo a camisa e pode estar cumprindo com o processo da empresa de forma mais gradativa, né? Então, existe uma valorização, né? As empresas estão percebendo que investir em treinamento acaba retendo pessoas, garantindo que o turnover diminua, que eles consigam ter esses colaboradores e até para a marca empregadora, né? Porque eu já escutei um monte de colegas falando, mas lá na minha empresa eu recebi o treinamento X. Pô, que massa, cara. Tu tá sendo treinado pela tua própria empresa, né? Tu tá recebendo investimento em educação da própria empresa. Então, a marca empregadora acaba fluindo também. Aí, quando você fala de retenção, a gente já cai nesse segundo indicador. É verdade. Que hoje, 92% das empresas entrevistadas, né, que participaram da pesquisa, nós fomos uma empresa que participou da pesquisa, elas já possuem um onboarding estruturado para novos colaboradores. Ou seja, o novo colaborador entrou, ele vai passar por um processo de integração. O que isso significa? Uma maior retenção nesse início do colaborador, no período de experiência. Então, isso traz mais de 45% no aumento de retenção desses novos colaboradores. É uma estratégia sensacional, né? Independente se é uma semana, também, de novo, a questão do tempo varia muito conforme a realidade da empresa, né? Mas o onboarding, ele é o pontapé para falar de cultura, para falar da história da empresa, para trazer os principais processos, para falar de ética, né? Do que são os comportamentos esperados na organização, para também apresentar sobre a estratégia da empresa, sobre o negócio. Então, o onboarding ele acaba sendo primordial na retenção, e eu acho que não tem como falar de universidade corporativa sem falar de onboarding. Então, perfeito. Último número, 45% dessas empresas possuem universidade corporativa. Antes da pandemia, menos de 15% tinham universidade corporativa. Então, a gente percebe o quanto vem esse crescimento e esse olhar para a estruturação da área de educação dentro das empresas, esse crescimento ano a ano. E é um assunto que tem cada vez mais gente falando, a gente está aqui hoje, a gente já atua no mercado há muito tempo, mas poucas vezes nós paramos para falar sobre, né? A não ser em reunião com o cliente e tudo mais, mas aí fica muito fechado. Hoje a gente está aqui com muita gente inscrita, abrindo conteúdo e falando para todo mundo sobre universidade corporativa. E claro, eu acho que um dos pontos principais é a gente ouvir das pessoas também a realidade delas, né? Universidade corporativa não é uma fórmula certa de chegar, colocar o processo ali e sai rodando. Cada empresa tem a sua realidade. A gente começa a falar de indústria, a gente começa a falar de setor de serviço, varejo, uma mistura dos dois. Quando a gente tem na mesma empresa varejo e indústria junto, então a gente tem desafios diferentes e a gente precisa entender a realidade de cada um. Esse é o ponto principal.
E eu até me arriscaria a dizer que talvez esse indicador ele é maior na realidade, né? E tem muitas empresas que elas nem se percebem como uma universidade corporativa. Tem as estratégias de treinamento, tem as estratégias de educação, já tem um onboarding estruturado, já tem uma e outra trilha de aprendizagem, talvez, ou não tem trilha, mas tem uma plataforma que oferece cursos, mas não tem fluxo definido, não tem tantos processos, e aí acaba não se reconhecendo nesse cenário de universidade, né? Verdade. Até porque por muito tempo a universidade era um tabu de grandes empresas. As grandes empresas é que poderiam ter universidade corporativa, né? Se a gente olha para histórico de referência, são empresas gigantes no Brasil e no mundo que tinham universidade, né? Mas não, ela pode ser mais simples do que a gente pensa, ela pode ser mais organizada e de forma muito simplificada, enfim. Então, acho que vale também a gente quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos aí que a gente acha que é. Às vezes a gente tem a gente já está fazendo tanta coisa e a gente só não empacotou numa área de universidade corporativa. A gente já está entregando conteúdo para a sociedade, já está entregando conteúdo para os colaboradores, olhando para a liderança, mas a gente não parou para olhar, de organizar as escolas e tudo mais, e já está fazendo, né? Isso aí. E aí vamos até descobrir, acho que no próximo slide a gente até traz um pouquinho para explicar, porque inclusive já falaram, né, ali no chat trouxeram sobre cultura de aprendizagem, a gente sempre escuta falar, né, e eu e o Felipe estamos aqui, a gente vai mesclando entre treinamento e desenvolvimento, né, o famoso T&D. Eu lembro que quando eu comecei na área, eu escutava falar analista de T&D, né? A gente vê a evolução da área até pelo cargo no LinkedIn, né? Antes era analista de T&D, depois começou analista de universidade corporativa. Eu já escuto falar em algumas empresas de analista de ecossistema de aprendizagem, que Legal. é uma outra frente, né? E só vou dar uma dica aqui. Aqui a gente está se baseando nesse material, mas você que chegou depois, o material tá no chat, você pode fazer download do material, tá? Tá tudo, a apresentação que a gente tem aqui, a gente já compartilhou com vocês. Então, tudo que a Andréia vai apresentar aqui tá ali. Aqui talvez fique um pouquinho pequenininho para vocês, mas podem ir acompanhando através do PDF. Muito bom. Até para mim, acho que tá meio pequeno aqui atrás, eu vou te contar, hein? Ainda bem que tá ensaiado, né? Ainda bem que tá ensaiado. Mas então, gente, treinamento e desenvolvimento, né? Acho que tudo começou lá no primórdio com treinamento e desenvolvimento. Existem algumas empresas que ainda atuam com essa frente de T&D. Muitas. E tá tudo bem, né? Eu acho que ela é um caminho. Eu costumo dizer que, na verdade, do treinamento para a universidade, para a evolução do ecossistema, é evolução. É justamente isso, né? Vai englobando outras características, vai aderindo outros processos e daí vai chegando em outras frentes. Mas o T&D por si só, ele surge para atender necessidades latentes da organização, tá? É aquela necessidade de, preciso treinar o colaborador a mexer nas determinadas ferramentas, preciso treinar o colaborador para viver um processo, preciso capacitar os nossos colaboradores em comunicação, para eles venderem melhor, venderem mais, ter técnicas de negociação. São produtos rápidos, produtos que a gente não precisa ter uma trilha de aprendizagem, né, necessariamente. Então, basicamente, o T&D ele trabalha com isso. Tem a demanda, tem a necessidade, ela foi identificada pelo líder, pela própria empresa, pelo RH. A área de educação, né, a área de treinamento, o RH, independente de quem seja essa pessoa, ela busca por esse treinamento, seja ele por um curso externo ou, inclusive, dentro de casa, com pessoas especialistas no tema, e ela pega e capacita aquela galera que precisa. Então, treinamento e desenvolvimento, basicamente, é o começo de tudo. Quando começa a melhorar um pouquinho os processos, quando já tem aí um orçamento mais organizado, quando a área já conseguiu, talvez, inclusive, fazer um levantamento de necessidade no ano anterior para planejar o próximo ano, quando ela já consegue incluir treinamentos comportamentais, quando ela já consegue estruturar um pouco mais o fluxo, inclusive. Olha, aquele colaborador ele já foi treinado no treinamento A e agora ele precisa ir para o B e para o C para ter uma trilha.
Aí a gente está falando da universidade, né? Onde já está um pouco mais organizado. Já tem indicadores. Já tem indicadores, eles já são um pouco mais estruturados, sabe, Felipe? Eles já são conectados com a estratégia da empresa, eles já têm uma mensuração de acompanhamento um pouco melhor. Não que no TID não tem indicador, porque vai ter também, mas é um indicador do tipo, olha... Horas de treinamento. Isso né? mesmo. Acompanhamento dos treinamentos regulatórios, por exemplo, NR, PLD, lava-dinheiro né? e tudo então, mais. Assim, veio a necessidade de que precisava treinar 50 pessoas e a gente rodou as turmas e conseguiu treinar 45. O TID faz isso, né? A universidade também faz isso, mas ela diz, a gente conseguiu capacitar esses 45 e dessas 45, 30 estão performando dentro daquilo que é o esperado, né? Porque ela consegue acompanhar com um pouco mais de processo, um pouco mais de fluxo. E o ecossistema, ele tá vindo com eu quero ouvir mais. Eu gosto muito, eu sou super fã do ecossistema, eu acho que é o caminho pensando em educação, né? E ela não tem muita novidade, na verdade ela vai quebrar todos os paradigmas e ela quebra inclusive alguns conceitos que a gente tem estruturado na universidade, né? Então, de uma forma, pelo menos na minha visão, né, gente, assim, eu tenho estudado sobre isso, mas não é também... eu não sou detentora da razão neste assunto, daí super gostaria de trocar figurinha, então quem quiser falar mais sobre ecossistema, depois a gente pode conversar. Mas o que eu estudei e o que eu entendo do ecossistema é que ele acaba descentralizando tudo isso. Então, existe sim a estrutura de universidade, porque precisa, tem regulatório, tem um onboarding, tem trilhas técnicas, tem trilhas comportamentais que precisam acontecer e que a instituição precisa prover isso, né? Mas o ecossistema, e quando eu me declaro como uma empresa que tem um ecossistema de aprendizagem, eu estou falando também da partilha. Eu estou falando do colaborador, disso aqui, né? Eu te chamar, a gente fazer um bate-papo, acabar chamando isso numa agenda online, ter outras pessoas conectadas, mas que não necessariamente isso passa por dentro do RH, por dentro da estrutura de universidade corporativa. Talvez ela saiba o que está acontecendo, mas ela não necessariamente vai controlar isso, né? Não necessariamente vai ter um indicador de sucesso, né? O Conrado, né, fala muito sobre isso, gosto muito, ele tem o livro do Lifelong Learning, depois eu até deixo a indicação também lá no nosso grupo do WhatsApp, ele fala muito sobre isso, do aprendizado em rede, né, de terem pessoas que se conectam e a partir dessa conexão elas aprendem. De forma muito básica, seria como eu tenho aqui um conhecimento de educação e estou partilhando ele com vocês. Isso dentro de uma empresa, né? Então eu chamo uma galera, a gente faz uma agenda e a gente troca sobre aquilo que eu sei. Mas eu não formalizei isso lá dentro da universidade corporativa. É mais um bate-papo. Ficou claro? Ficou. Eu acho que até isso conecta muito com outro termo que é gestão do conhecimento. A universidade corporativa apoiar isso para que o conhecimento se dissemine dentro da empresa e não fique só em determinadas pessoas aí com 10, 15, 20 anos de casa, mas que a gente tenha mais de um especialista no assunto, que aquele conhecimento não fique dentro do computador de uma pessoa, não fique dentro da cabeça de uma pessoa. Então eu vejo que o ecossistema, ele de aprendizagem, ele é um caminho para a gestão do conhecimento. Com certeza, né? Com certeza. E ele, inclusive, vai estimular habilidades para o futuro, né? Sim. Então, é um ambiente um pouco mais seguro para testar, para rodar algum projeto diferente, né? Então, ele realmente é um ambiente para isso, para promover, inclusive, inovação, né? Eu acho que por isso que ele está tão em alta, porque a gente fala tanto de inovação nas empresas e o ecossistema, ele acaba andando junto nesse sentido. Boa. Mas eu lembrei ainda, Fê, de outra coisa que eu acho que faz muito sentido conectar aqui, que é o 70-20-10. Sim. Né? A gente fala muito da metodologia do 70-20-10 e eu acho que para o ecossistema ela acaba casando perfeitamente, né? Então, 70% do aprendizado dentro do ecossistema, ele pode partir da prática. Ele pode partir da partilha, do conhecimento. 20% é que fica mais, então, no institucional, digamos assim, né? E 10% é o regulatório, é a demanda de Banco Central para as instituições financeiras, das ENRs, né, de segurança do trabalho para as indústrias. Então, os 10% acaba sendo institucional,
que na universidade corporativa eu acho que acaba ficando um pouco mais meio a meio, sabe? Então, na universidade corporativa, 50% é institucional e 50% é os regulatórios, né? Então, acho que a proporção vai mudando conforme vai evoluindo. Teve um comentário no nosso chat aqui muito legal. O Daniel falou, às vezes o que o Gustavo trouxe, mesmo sendo uma grande necessidade, pode ser percebido pelo colaborador, no máximo como um benefício. Talvez enxergar a aplicação prática possa ser um gap. E isso é ROI. Cara, enxergar a aplicação prática do treinamento é ROI, porque a mentalidade dos colaboradores, e aí eu vou generalizar, não acho que sejam todos, mas aqui eu vou fazer uma fala generalizada, é de que a empresa precisa me treinar. Sim. Né? Eu escuto falar, eu escutei isso ano passado, inclusive. A empresa precisa me É obrigação treinar. da empresa. É obrigação da empresa. Fala, poxa vida, né? A empresa tem que te dar ambiente de trabalho confortável, ela tem que te fornecer ferramenta, ela tem que pensar em qualidade do trabalho também, te promove carga horária, te dá salário, e ela ainda precisa te treinar. Ninguém tá falando que não. Ninguém tá falando que não. Mas será que é só a empresa? Mas eu vejo que precisa de uma contrapartida. É verdade. Né? A educação, ela não é um benefício da empresa para o colaborador. Eu vejo como uma oportunidade. Quando eu tenho uma universidade corporativa, eu tenho um ambiente online com cursos para eu me desenvolver, uma trilha personalizada para o meu cargo, trilhas para eu desenvolver outras skills. Cara, isso é uma oportunidade que a empresa tá me dando para eu crescer. E aí, a gente está falando que quando esse colaborador sai da empresa, o conhecimento vai junto com ele. Se ele saiu de analista 1 para analista 3, ou para coordenador, para gerente, ele teve esse crescimento, toda essa experiência vai com ele. Isso então, mesmo. É um ponto de muito debate. Então, foi legal. Eu quis trazer isso para esse momento desse quadro, porque conecta muito bem com o que a Andréa está falando das 3 evoluções, né? De T&D, universidade e ecossistema. O colaborador tem que ver além de um benefício e além de uma obrigação também. Sim. Não é uma obrigação, talvez um dever. Isso mesmo. Mas aí eu já vou trazer um outro ponto aqui. O gestor precisa apoiar. Com certeza, que foi o que a gente falou, né? Precisa vir de cima para baixo. E não é só apoiar por apoiar, né, não. Felipe? Não é o tapinha nas costas. Abrir espaço durante estar lá na sala de aula também. O gestor precisa fazer EAD, se tem EAD na empresa. Tem que trazer para o PDI. Tem que trazer para o PDI, né? Então, ele também precisa fazer as ações de educação e promovê-las com a sua equipe. E oportunizar. E eu acho que sim, a empresa precisa treinar, bem como tu falou. Eu acho que o colaborador que não pode também achar que é só isso. Exatamente. Né? O colaborador não pode achar que é só a empresa que precisa treinar. Mas isso é cultura. Lembra que a gente falou da cultura de aprendizagem? Ela está aqui. E quando a gente fala no modelo de ecossistema, esse discurso não, eu sei desse conhecimento, eu posso partilhar ele. Então, a gente percebe que dentro da cultura da empresa, o colaborador já está disposto a ensinar. E aí, a gente consegue movimentar uma evolução aí da universidade para o ecossistema. Beleza. Mas eu acho que tem mistura, tá? Eu vou te falando aí que tem, inclusive, empresa que tem a universidade corporativa declarada, mas que tem iniciativas de aprendizagem em rede, tem ecossistema que tem universidade, porque precisa ter a parte de gestão de indicadores. Sim. Tem treinamento e desenvolvimento que já é universidade, que só não se reconhece como. Então, é tudo uma mistura. Eu acho que são só definições e termos que vão aparecendo no mercado. E tem muita empresa que precisa olhar para o T&D convencional e tá buscando, talvez nesse ano, esse próximo passo, né? Sim. De virar uma área de educação estruturada. Às vezes eu tô aqui, eu preciso só fazer os treinamentos regulatórios da minha, muitas vezes, indústria, né? O que cai bastante para a gente no dia a dia, demanda de indústria que precisa fazer os treinamentos regulatórios para depois, e ainda não está com esse olhar para a educação como um todo, para um 360. Então, isso acontece bastante no nosso dia a dia, dessas demandas, montar projetos olhando para esse todo, né? Para toda a cadeia da empresa, para todas as áreas. Muito bom. Mas vamos falar então de universidade corporativa e como que a gente começa implantando isso, né?
Não é um bicho de 7 cabeças, a gente quer passar aqui justamente um passo a passo para que vocês consigam, inclusive, fazer essa operação aí no dia a dia de vocês. A gente vai mostrar o fluxo desse trabalho, mas são 3 grandes etapas, né? Então, a gente começa sempre com um diagnóstico. Eu já falei isso aqui antes e eu acho que nada se começa, nenhum projeto se começa sem antes entender onde que a gente está chegando, né? Qual que é onde a gente está pisando, né? Já diriam algumas pessoas. Então, tudo começa pelo diagnóstico. Depois do diagnóstico pronto, e aí a gente vai trazer um pouquinho mais detalhado o que é esse diagnóstico e como que nós fazemos aqui na TOT, inclusive, né, com os nossos clientes, a gente vai para a etapa de implantação e aí depois a gente faz o lançamento. Tem que ter lançamento, tem que ter festa, tem que ter algum movimento, tem que ter uma live, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque eu acho que é super importante fazer esse barulho. No material que está com vocês, que tem o PDF para vocês fazerem download lá no chat, tô parecendo aqueles apresentadores chatos, né, que ficam repetindo. Só falta pedir depois. Curte, compartilha o material também, galera, o PDF. Fiquem à vontade. Mas tem esse fluxo, a gente montou um fluxo bem bacana que a gente vai explicar e ele dá para ter um detalhamento melhor, talvez lá no PDF, com depois certeza. também para vocês. Tem o e-book também, né? Quem tá no nosso grupo do WhatsApp recebeu o e-book na semana passada e lá ele tá escrito passo a passo, tem até perguntas-chave, tem algumas dicas um pouquinho maiores. Quem ainda não recebeu, não entrou no WhatsApp, não recebeu o e-book, a gente vai mandar também no final da live, a gente vai compartilhar novamente, tá? Fiquem bem tranquilos. E a live está sendo gravada, então vocês também conseguem voltar aqui para prestar um pouquinho mais de atenção e escutar um Isso pouquinho. Aí. Beleza? Mas dentro do diagnóstico, eu costumo dizer que tudo começa pelo planejamento estratégico da empresa. Pode ser, mas eu já tenho... no diagnóstico, eu tenho um pouquinho de escutar as pessoas. Eu trago isso sempre como um ponto principal. É um ponto-chave para a gente pensar e entender um pouco de como é que já estão acontecendo as coisas ali dentro. Como é que esse colaborador é treinado ou não é treinado, o que acontece na admissão dele, o que acontece com 2, 3 meses de casa, treinamentos que ele precisa fazer, como que é a gestão como que a gestão dele olha para isso. Aí eu gosto de escutar também o que a gestão acha sobre a parte de educação. Então, a escuta das pessoas que estão ali é muito importante. E aí eu não estou falando só da gestão, estou falando de todos os níveis hierárquicos da empresa. De colaborador, inclusive se tem educação para clientes, né, que pode acontecer, inclusive acionar clientes para compreender. Enquanto TOT é isso que a gente faz, né? A gente chega na empresa e a primeira coisa a gente pede aí a porta aberta para escutar um pouco. Então nós fazemos algumas entrevistas, a gente compreende. Como aqui a ideia é que você pegue esse material e consiga aplicar isso dentro de casa, escolhe algumas pessoas também, escolhe umas pessoas chaves que você acha que são importantes para esse movimento de educação, para essa reformulação ou implantação da universidade e troca uma ideia com elas. É super pertinente mesmo e eu acho que a gente tem que destacar isso. Com isso em mãos, outro ponto super importante é o planejamento estratégico da empresa. Até nesse mesmo relatório da BTD, Fê, passou que 57% das empresas que têm universidade corporativa seguiam nos indicadores de planejamento estratégico para montar as suas estratégias de educação. Isso é um indicador maravilhoso que reforça que sem conectar educação com a estratégia da empresa, não vai para frente, né? Então, corrobora aí com o que a gente vem falando ao longo da live. Ah, Deia, mas eu não tenho planejamento estratégico. A minha empresa ela é pequenininha, a gente não tem um planejamento estratégico estruturado. Conversa aí com os diretores, com os líderes, para onde que eles querem ir, qual é o desejo deles de sucesso da empresa, quais são os principais indicadores que eles querem alcançar, qual é o resultado que eles querem ter no final do ano, o que eles entendem que são competências essenciais para os colaboradores terem. Vai ter um norte. Com certeza você vai conseguir coletar informações que vão te subsidiar para a construção aí da universidade corporativa. Um outro passo legal e importante é mapear as pessoas. E aí aqui a gente vai mapear quem são as pessoas que são... a gente está falando de público-alvo. Qual é a realidade desse colaborador? Ele tem acesso... O trabalho dele é informatizado? Ele trabalha na frente de um computador? Cenário perfeito, né? Perfeito.
É indústria, ele trabalha com máquina em pé o dia todo. Primeiro, segundo, terceiro turno. Turnos. Tem acesso a computador? Não tem? Tem né? um laboratório dentro da empresa, ele tem acesso a celular, smartphone, ou será que a empresa disponibiliza dentro da Wi-Fi dentro da empresa? TV corporativa existe? Tem sala de treinamento, né? Para fazer treinamento presencial, tem estrutura de live, se for para fazer algo como quando tem filiais, auditório. Então é conhecer as pessoas, né? Então, são pessoas do nível mais operacional, com baixo conhecimento de aprendizagem, de letramento. Não, são pessoas de administrativo, com graduação, tem tecnologia, né? Tem conhecimento em tecnologia. É fazer um mapa. Até tem uma ferramenta, tu joga lá no Google, que é o mapa de persona, e lá vocês conseguem identificar. E dentro dessa persona a gente consegue até sentir um pouco assim, quem é esse ser humano, né? Dá para criar uma persona mesmo. Vocês podem pensar numa pessoa que representa a área administrativa. Olhando para perfil, maioria mulher ou é homem? Qual é a faixa etária desse público de vocês? Como que eles gostam mais de aprender? É pelo digital, é pelo livro, ou é pelo podcast? Então, é realmente fazer uma análise detalhada do teu público, porque isso vai te ajudar a pensar nas estratégias depois de educação. Se é um público feminino, talvez pode vir para o lúdico, né? A mulher gosta mais do lúdico, ela gosta muito do áudio, porque dela já está escutando, está fazendo outra coisa, né? Tem esse hábito, né? O feminino gosta de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente pode explorar as estratégias de educação a partir do estudo. A gente entende os perfis de aprendizagem da empresa, muito. Se tem uma tendência maior para o visual, para o auditivo, para o sinestésico, enfim. Isso mesmo. Isso aí é um assunto que a gente gosta de trocar bastante ideia. Isso aí. E dentro das personas, por exemplo, né, nós temos um cliente que a gente adora muito, que eles têm personas que são motoristas. Então, assim, é uma estratégia de educação completamente diferente, porque é uma pessoa que está na rua o tempo inteiro, diferente do setor administrativo e da fábrica. Então, é dentro da persona que a gente consegue identificar isso tudo. Boa. E aí, engatando persona, tem um outro trabalho, que dá um trabalho literalmente, por isso que não tem outro jeito de chamar, que é mapear os treinamentos que você já tem dentro de casa. É buscar todo o histórico, né? Tudo. É bem tranquilo, né? Porque geralmente a gente sempre é muito organizado. Mentira, né, gente? Ironia total aqui. A gente, no dia a dia, sai fazendo. Chega a necessidade, a gente vai lá, contrata o ministrante, treina, coloca a lista de presença e depois sabe, sei lá, onde que a gente registra. Mas tem que ter registro disso, ou pelo menos sentar aí as pessoas-chave da empresa e buscar os treinamentos. O que tem de treinamento de onboarding, o que já foi feito de treinamento técnico. As práticas informais de treinamento. Tudo isso. Se tem registro, às vezes, organiza, vai sair um produto novo, organiza uma sala de treinamento, explica sobre o produto novo ou nova funcionalidade e não teve registro nenhum, mas houve um momento de educação, houve um momento de treinamento. E a gente precisa compreender isso. Por que tudo isso é importante, né? Planejamento estratégico, escutar as principais pessoas da empresa, personas e mapear o que já existe, porque a gente não pode jogar nada disso fora. Isso é a cultura da empresa que a gente vem falando, né? Da cultura de aprendizagem. E aí a gente pega tudo isso e conecta. Então a gente vai entender o que já existe, o que falta, né? Porque lá das entrevistas que a gente fez, a gente entende o que ainda falta de treinamento também. E a gente vai juntar tudo isso, né? Planilha, mapa mental, avalia a ferramenta que fica melhor para você fazer isso. Canvas. Mas você consegue estruturar. E aí pensa, tá? Pensa lá um desenho, vem comigo. Planejamento estratégico, os principais dores, né? Então, precisa... Lá no planejamento estratégico a gente está falando de vender, de dar mais resultado, de vender para mais clientes. Que competências técnicas eu preciso para isso? Negociação, etc. Resultado. Bem para as pessoas. Quais são as pessoas que precisam fazer isso? Persona A, persona B e persona C. São essas que são venda, né? Comercial, administrativo. Show. Que eu já tenho de treinamento disso? Eu não tenho nada. Deixa isso em branco. Aqui a gente vai trabalhar. Beleza? Acho que tá meio claro. Se não ficou, depois a gente também pode bater papo sobre isso. Vou deixar meu contato aí e a gente pode conversar mais. Mas basicamente é juntar isso tudo, esse conglomerado.
E aí a gente vai porque a gente gosta mais, né, Fê? Que é desenhar toda a estratégia de educação. Que é esses pontos em branco que eu falei. Pegar esse projeto e executar, né? Isso aí. A gente, no diagnóstico, o resultado vai ser um plano de projeto, né? Isso aí. Vai ser um desenho, e aí tá na hora de botar a mão na massa. E aí, aqui é que a gente vai definir, né, com essa planilha toda que vocês têm, esse Canvas, enfim, onde vocês identificam os indicadores, as pessoas, o que já existe para ver o que falta, para começar a juntar tudo, é que vocês vão definir. Pô, vai ter a escola do comercial, né, para vendas, vai ter a escola de comportamento, que vão ter os cursos mais comportamentais, vão ter trilhas de aprendizagem, ou não, só vão ter conteúdos. É ali que a gente desenha realmente como é que vai implantar e coloca isso para rodar, né? Faz a implantação. Exatamente. Que pode variar muito, né? Antes da gente pular pro lançamento, que é, eu acho que uma das partes que eu mais gosto, gente, tem o grupo do WhatsApp, tá? No chat tá rolando o grupo do WhatsApp, a Duda colocou lá. Entre no grupo do WhatsApp, que lá tem e-book, tem a apresentação que tá rolando aqui. Eu vi que tá rolando muita interação, muito network. Então tem um grupo do WhatsApp, não é o grupo do WhatsApp de bom dia, de boa tarde, de corrente, para muita troca mesmo, troca de conhecimento voltado para a universidade corporativa, tá? Então entrem lá, fiquem à vontade que já tem muito material nosso. Agora vamos falar da parte que a gente mais gosta, né? Do lançamento, né? Do lançamento. Primeiro precisa ter um pré-lançamento. Tem Boa. que ter aí um momento de aquecimento do pessoal para a gente conseguir garantir que no dia do lançamento esse pessoal esteja aderente, né? Então, a primeira coisa é fazer aí um aquecimento com essa galera. E o que a gente gosta sempre de trazer para esse momento, até durante o projeto, essas pessoas precisam estar, mas toda empresa tem seus influenciadores, nem sempre são gestores, mas sempre tem os colaboradores e influenciadores, que são as pessoas que são mais comunicativas, puxam iniciativas dentro da empresa, e esses influenciadores precisam estar no projeto de educação corporativa. Eles precisam comprar a ideia lá desde o início, junto com os gestores. Tu lembrou muito, assim, são pessoas que já estão ali, né? Por Já. si só elas já vendem a empresa, né? Inclusive fora dela, né? Divulgam em mídias sociais, exatamente, falam bem no LinkedIn. Então, talvez seja uma boa hora de vocês identificarem quem são essas pessoas. E trazer essas pessoas para dentro do lançamento. Elas precisam apoiar o lançamento da universidade corporativa para que já comece com o pé direito. E essas pessoas comprem a ideia, porque assim ela consegue disseminar a cultura de aprendizagem numa velocidade muito maior. Muito legal. E aí podem pensar em outras estratégias também, né? A gente sempre fala que é muito bacana tu conseguir convidar a alta gestão para esse momento, Boa. Né? Então, seja o presidente da empresa ou a diretoria, porque querendo ou não dar voz à educação, né? A gente está falando de ter esse povo envolvido, então eles precisam estar no lançamento. Existem empresas que fazem mesmo movimentos presenciais, né? Até porque tem estrutura, geralmente as fábricas, onde tem loja, onde tem um administrativo ainda que todo mundo vai, ou que seja mesmo no híbrido, né? Tem um totem de interação, tem flyer, tem um movimento presencial no dia, é muito bacana também. E vamos falar do dia D? Que é isso aí, né? No momento então, lá. O dia D, gente, teve um cliente que ele criou vários quiosques espalhados em unidades diferentes e trouxe óculos de realidade virtual para acessar os cursos da universidade corporativa. Olha aí, ó, que baita engajamento, né? Porque depois esse colaborador vai lembrar dessa experiência, vai chegar em casa ou vai contar para outras pessoas. Exatamente. E vai querer voltar na plataforma para assistir os cursos. Muito bacana. Então, o dia D é, de fato, o principal momento para a gente engajar e trazer todo mundo para o nosso lado. E aí a gente tem depois as estratégias de engajamento. Sim, porque também não basta lançar e abandonar lá e rezar que todo mundo volte no outro dia para fazer curso, né? Assim, se tem uma dor que ela é coletiva e a gente se solidariza com você, porque nós também sentimos isso aqui,
a pessoa ela entra na plataforma para fazer o treinamento que ela é mandada. Depois é que ela vai ver se ela quer fazer algum outro treinamento. São pouquíssimas empresas que conseguem reter sem estar o tempo inteiro lembrando que existe a ferramenta lá, né? Lembrando através de comunicados, talvez grupos de WhatsApp, continuar fazendo essas ações. Os influenciadores, Os né? influenciadores. Podem, então é um baita de um canal. E TV corporativa, portal interno. E o principal, lançar conteúdos novos durante os próximos meses. Lançar novas trilhas, lançar novos cursos, sejam eles digitais, sejam ao vivo, pode online. Chamar palestrantes, né? Diversificar os públicos, né? Lembra que a gente falou da persona, então não necessariamente tu precisa estar fazendo ação de engajamento para toda a empresa ao mesmo tempo. Né? Então, olha para a persona, comercial bomba em determinado período do ano, vocês têm estratégia específica, então engajamento para essas pessoas tem que ser em determinados períodos, né? Liderança, gestão, gestão a gente treina, capacita mais só no segundo semestre, porque no primeiro tem devolutiva de resultado, não dá. Então tem que olhar para tudo isso também e fazer essas ações de engajamento considerando as pessoas, né? Por isso que elas são tão importantes também, né? Mas tem mais coisa, eu acho, não tem, Fê? Tem. A gente anotou aqui, né? A gente falou de gamificação. Que é muito massa, né? Cara, muito gamificar, eu acho que tudo é uma evolução da tua universidade corporativa, né? Você não precisa começar com um ambiente gamificado, você pode surfar a onda da novidade e aí depois trazer outras ações, e a gamificação é uma delas. Gamificação com ranqueamento, quem concluiu mais cursos, quem foi mais aprovado, quem tem as melhores notas, e começar a premiar esses colaboradores. Premiar com mais ações de educação. Então, bolsa de estudo, livro, vale cultura. Eu sou muito a favor desse tipo de engajamento e de bonificação, de premiação. Eu gosto bastante também. E outra forma, né, a gente até tem aí um cliente super querido também, que faz algumas ações de engajamento que elas premiam no coletivo. Então gera um engajamento maior, né? Do tipo, a equipe toda, a área toda precisa ter feito a trilha B para conseguir aí ganhar um prêmio. E aí é legal que a gente começa a ter indicadores por área, por setor. Né? Então, cursos comuns que toda empresa precisa fazer, cursos regulatórios, onboarding e tudo mais. Quem está com esses cursos completos, quais são as áreas com maior performance? E eu vou guardar o complemento que eu ia falar para falar depois na área de ROI, porque isso aí dá para cruzar muito. Muito. Outra dica, e aqui é cereja do bolo para ação de engajamento, inclusive para você que já tem universidade corporativa implantada, mas ela tá meio abandonada, assim, né? A galera não tá acessando muito, podia engajar mais. Esse ano é ano de Olimpíadas, né? Pô, baita, tá? A gente já viu empresa fazendo também, olhando para esportes, e esportes é um assunto que engaja. Ainda mais então, Olimpíada. Dá para pensar em campanha super atrelada, Olimpíada super do conhecimento. Isso aí, né? Então, acho que vale como uma dica pensar aí em uma ação da sua empresa ainda para esse ano, ainda dá esse ano, né? Para fazer uma ação super bacana para gerar engajamento aí na universidade corporativa, se vocês já têm. Tá? Boa, vamos falar um pouquinho de indicador. Já chegamos às 11 da manhã, hein? 11 da manhã, tem gente ainda online que eu tô sabendo, então eu tô super feliz, já vou agradecendo aí que a gente tá fazendo sucesso na live e a gente sabe que vocês estão aqui para isso, para indicador, porque é a dor de qualquer área de treinamento. Né? É onde a gente vai conectar o ROI, né? É isso aí. Né? E é onde a gente mostra valor, inclusive, para gestão, onde a gente consegue mostrar valor, inclusive, para os nossos clientes, né? Relatório anual, tá super em alta ESG, de divulgar esses resultados sustentáveis. E a educação, ela entra super aí. Vamos começar a falar de métricas quantitativas? Vamos. Número. Quantidade, eu acho que, basicamente, a gente só vai falar mais do mesmo aqui, mas tem que falar, né? Não dá para não citar. Número de participação, né? Quantas pessoas participaram naquele treinamento, quantas pessoas participaram no trimestre, no semestre. Tu pode ir quebrando, né? Pode ir explorando esse indicador de número de participação. E junto com ele eu conectaria o número de público-alvo. Gosto muito desse. Que é o de adesão ao treinamento específico, né, Fê? A gente está falando de novo de personas aqui, né? Então eu tenho o treinamento A, ele é para persona A,
e aí a gente faz essa métrica. Temos 50 pessoas, né, 50 personas A, e a gente só tem 35 que fizeram treinamento. A gente faz uma taxa de proporção aí e identifica esse indicador de quantidade. Para mim, ele é sensacional. É muito importante, e a gente estava falando agora de engajamento, né? Até agora. Outro indicador que a gente consegue cruzar com engajamento é taxa de acesso à plataforma. Como que a gente não tinha parado? A gente precisa pensar como que a gente está mantendo a nossa universidade corporativa um organismo vivo através desse indicador. Quantas pessoas estão acessando por mês, qual o meu percentual do quadro de colaboradores estão acessando a plataforma. Perfeito. E daí, inclusive, daria para tirar um relatório das pessoas que não acessam e fazer uma ação de engajamento focada nesse público. Exatamente. Muito bom, Fê. Então, acho que conectar esse tipo de indicador com os desafios do engajamento, de manter a universidade corporativa viva, falando muito do digital aqui, né? Claro, que a gente consegue mensurar cada passo, é fundamental. Sensacional. Depois tem horas de treinamento, né? Homem hora treinado, que é o pegar clássico. um montante de horas de treinamento aí, dividir pela quantidade de pessoas que tem na empresa. Esse é um indicador clássico, tem inclusive no relatório da BTD, eu não lembro agora de cabeça, acho que está em 25 Cresceu horas. Bastante, ele tem uma variação bem bacana dependendo da área. Indústria, serviço, varejo, órgão público, lá no Panorama TID tem esses números bem todo ano. Esse é um relatório já que é um indicador que já vem há bastante tempo sendo acompanhado e a gente consegue ver essa variação. Bem legal. Se eu não estou enganada, desse agora do último relatório foi 25 horas a média, né? treinado de média, né? Então já é um indicador para você, né? De bench aí para dar uma olhadinha. No Brasil. Isso aí. E é legal que lá eles fazem essa comparação com os Estados Unidos, que o número lá é muito maior. Muito bom, muito bom. Número de conclusão em curso, número de desistência nos treinamentos, é bom acompanhar. Bom, importante. Né? Então, isso são métricas de quantidade aí super relevantes que precisam ser trabalhadas. E aí, na sequência, a gente tem as métricas de qualidade. Isso. Né? As de qualidade, eu destaquei algumas aqui. A principal delas é o NPS, Sim. Né? Que é o quanto que o colaborador indica esse treinamento para outro colega. É aquela escala clássica de 0 a 10. Precisa ter essa métrica, gente. Qualquer avaliação de reação, coloca lá no final da avaliação de reação essa perguntinha, né? O quanto você indica para outra pessoa, para outro colega da sua equipe treinamento. E a escala Likert de 0 a 10. Tá? E façam a avaliação de reação após toda ação de treinamento. É importante deixar o espaço aberto para ouvir do aluno a opinião dele sobre essa ação, esse treinamento que ele acabou de realizar. Espaço aberto mesmo para texto, claro, um formulário breve para coletar as principais informações de como foi a experiência dele e tudo mais, mas um espaço aberto para ele escrever. Vem muito feedback de evolução. A gente tem que entender isso sempre como uma possibilidade de melhoria para a área de educação. Isso aí. Né? E é na avaliação de reação que a gente mensura muito essas métricas de qualidade. Né? Outra pergunta que é super importante, que é uma métrica de qualidade, é referente à relevância do que você acabou de aprender. Né? Então, é uma percepção do colaborador e ela é importante para a gente entender se aquele treinamento está fazendo sentido. Então, a gente pode perguntar qual é a relevância dos conceitos aprendidos para o seu dia a dia no trabalho, né? O quanto você vê aplicando esses treinamentos, esse aprendizado desse treinamento no seu dia a dia. Então, aqui a gente consegue mensurar. Sempre em escala Likert, né? De 0 a 10 e ali dentro vocês vão fazer o cálculo, tá? Relevância, aplicabilidade e NPS, para mim, são as 3 referências de indicador de qualidade hoje. Isso mesmo. Ter indicador é fundamental, para daí a gente começar a falar do retorno do investimento. Isso aí. O ROI. Né? Desde que eu comecei, não vou falar a idade, mas há muitos anos atrás, nessa área, é falado de ROI no treinamento. Sempre foi muito subjetivo falar de ROI no treinamento. E aí a gente vem para um desafio que aqui na TOT a gente sempre fala. A área de educação corporativa ela precisa estar conectada com o negócio da empresa. Sim.
isso é fundamental. Ela precisa mostrar para aquela gestão que a gente pediu lá, apoio lá no começo, que ela está dando resultado. E resultado também no negócio, no faturamento. Como é que a gente vai fazer isso? E aqui a gente vai começar a abordar alguns pontos, né, nessa reta final. A gente já está indo aí pro assunto final do nosso webinar, mas é falar de ROI. Né? A gente precisa refletir muito de como que ele é mensurado. Você trouxe aqui, né, Déia, para o nosso roteiro, educação é centrada no colaborador. Tem dois, até olhando para mercado, né? Isso aqui não é uma criação nossa aqui na TOT, mas olhando para mercado, existem duas grandes formas de se calcular o ROI, né? Tem o ROI olhando para a educação voltada para o colaborador e a educação voltada para o negócio. Então, lembra que a gente comentou de olhar para planejamento estratégico, de entender com a própria gestão, né, para onde que essa educação tem que caminhar, qual é o futuro dela, para a gente ter essa resposta do ROI. São dois caminhos, não necessariamente um anula o outro, vocês podem ter o cálculo de ROI das duas frentes, mas talvez vocês vão gastar mais energia em um lado e não em outro. Tá, mas isso é sopa de letrinhas, né? O que é isso aí? Então, quando a gente fala na educação centrada no colaborador, a gente está falando de ter uma estratégia de educação voltada para o desenvolvimento do colaborador. Como que a gente faz isso? A gente olha isso por meio da gestão por desempenho, da avaliação de competências, do 360, das avaliações de feedback. É esse cenário que a gente vai olhar, vai coletar a necessidade de treinamento dali, e dali a gente vai mensurar o ROI. Como que a gente faz isso, né? De forma rápida, porque eu não vou conseguir explorar isso aqui direitinho com vocês. Mas suponhamos que vocês têm avaliação de competências dentro da empresa e que lá vocês têm 3 competências técnicas e 3 competências comportamentais. No total, o colaborador é avaliado em 6 competências. Quando todo o ciclo da avaliação estiver finalizado na empresa, que 100% do quadro tenha feito a avaliação, vocês vão pegar esse relatório das avaliações e vão identificar quais são as competências que têm notas mais altas, que são aquelas que estão ótimas, que podem só continuar fazendo as ações que já são feitas, e as notas mais baixas, que são aquelas competências que precisam ser desenvolvidas. Com essa análise em mãos, vocês vão conseguir identificar a estratégia de educação. E aí vocês vão definir se é uma trilha, se são cursos, se vai ser uma rodada de webinars que vocês vão fazer para capacitar essa galera. E aí vão aplicar avaliação de reação, vão aplicar avaliação de qualidade, vão fazer depois uma prova de eficiência, de eficácia durante 2, 3, 4 meses. E aí vão calcular e vão rodar a nova avaliação de competências. Eu posso falar, então, que aqui nessa parte de educação centrada no colaborador, as minhas ações são muito mais voltadas para o desenvolvimento comportamental do colaborador? Comportamental e técnico, Fê, tá. Né? Então, a avaliação de competências, ela pode ter lá competências técnicas. Mas ela vai ser mesclada. Mas ela vai ser mesclada. Perfeito. Né? E ela vai ser olhando para o desenvolvimento do colaborador, de quem está com a mão na massa, né? Porque daí tu identificou lá o gap de 2 competências, treinou em massa essas competências, ou não, né? Depende. Se a área de educação corporativa já tem uma estrutura que consegue abrir vários leques, né? Abrir vários caminhos, ela pode fomentar a educação em níveis diferentes. E aí depois vai rodar o segundo ciclo, né? O próximo ciclo de avaliação de competências, e vocês vão identificar, melhorou. Aquelas ações lá ajudaram realmente e a galera tá tendo uma boa avaliação aí. Esse é o problema que eu não tenho mais. Isso aí. Tá solucionado. Né? E aí vocês conseguem, a partir disso, denominar. Teve diminuição de turnover, diminuiu percentual de rotatividade da empresa, dentro da própria empresa, né? Os números de feedback de melhoria diminuíram, né? Se tem isso no sistema. Própria pesquisa de clima pode te trazer isso como um dado. Boa. E tudo isso é ROI. Né? Tudo isso é ROI. Eu brinco que o ROI é todo dado que a gente tem, só que a gente não sabe vender. Né? Então, aqui a gente aprende a divulgar ele. Então, acho que quando a gente fala em métrica de educação centrada para o colaborador, ela vai estar vinculada na avaliação de competências. Mas tem a do negócio.
né? Que é a que eu mais gosto. Porque negócio precisa dar resultado, a gente sabe disso. É o que também eu acho que é como a educação consegue gerar valor para a alta gestão. Então precisa ter. Né? E não é que vocês não precisem fazer a de colaborador. Eu acho que é super legal e super válida, mas tem que ter essa entrada no negócio. Que consiste em olhar para as métricas de negócio. Ela fica um pouco mais cabulosa, eu acho, sabe? Ela dá um pouco mais de trabalho. É que vai misturar, vai ter que puxar o pessoal da área de marketing, da área comercial. Ela vai olhar para a estratégia, Fê. Eu fiz um exemplo aqui muito superficial, tá? Mas que eu acho que vai dar para o pessoal entender um pouquinho. Então, suponhamos que lá na estratégia da empresa tenha um indicador que é alavancar resultados por meio das pessoas, né? É comum a gente ver esse tipo de indicador no planejamento estratégico, porque está falando que para chegar em determinado faturamento eu preciso das pessoas, eu valorizo elas, por isso que eu tenho pesquisa de clima, por isso que eu tenho as ações de educação, por isso que eu tenho N atividades que envolvem a saúde do colaborador. Beleza? A partir disso, o RH geralmente faz uma distribuição de indicadores para essa alavancar resultados por meio de pessoas. Que seria, né? Uma melhora na nota da pesquisa de clima, uma redução do indicador de turnover, uma melhora na qualidade do indicador de entrevista de desligamento, né? Que os colaboradores, eles podem sair, eles estão saindo da empresa, mas não porque eles estão chateados com a empresa, né? Porque eles receberam outra oportunidade, enfim. Então, o RH, ele faz um desdobramento dos indicadores de negócio para indicadores de RH. E aí, a área de educação, a universidade corporativa chega nesses indicadores do RH, da gestão de pessoas, né? E aí, aqui pode ser da gestão de pessoas, mas vocês podem buscar esses dados de outras áreas, tá, gente? Áreas de negócio, de comercial, e vão entender como que vocês vão fazer ações que se conectem a isso. Nesse exemplo que eu estou trazendo de turnover, de atrair colaborador, etc., o onboarding. Boa. Sabe? Aquele lá que a gente falou, que 94% das empresas já aplicam, segundo o relatório da BTD, o onboarding. Então, a universidade corporativa, ela se compromete a entregar o onboarding para 98% de todo o público que entra na empresa, ou 100%, vai fazer uma métrica. E aí vai acompanhar, vai aplicar avaliação de eficácia para ver se a galera, depois de 3 meses, ainda lembra do que foi passado no onboarding, né? Vai ter aí uma sequência de ações nesse onboarding, vai rechear ele ainda mais e vai ter mensurações métricas de acompanhamento. Então, e aí ele consegue, inclusive a própria universidade corporativa acompanha o engajamento. Então, lá no dia 1 do onboarding, 100%. Daqui a 3 meses, quando tem uma nova ação de onboarding, só 50% do público veio, já é um ponto de atenção. E aí a universidade declara isso como ROI, né, nos fóruns necessários e levanta a bandeira amarela aí sobre o indicador. Boa, eu quero dar 2 exemplos que eu gosto de trazer. São 2 exemplos um pouquinho mais práticos, Perfeito. De mão na massa mesmo, de como que a gente pode mensurar esse ROI. ROI por treinamento ou por jornada de aprendizagem. Jornada de aprendizagem a gente entende aqui como um conjunto de ações voltadas para a educação. Mas vamos buscar pensar em um problema específico que você tenha. Eu preciso aumentar em 20% meu volume de vendas de um determinado produto. O que eu posso fazer para isso? Eu posso trabalhar de 2 formas. Eu posso olhar, talvez, melhorar a minha equipe comercial nas skills de vendas, trabalhar com venda estratégica, técnicas de persuasão e tudo mais, melhorar meu processo comercial, toda essa parte educacional voltada para habilidades, Perfeito. Né? Mas eu posso também trazer para ele mais conhecimento do produto. Então, talvez um workshop sobre aquele produto, para que ele conheça outras funcionalidades desse meu produto e ele possa levar para o meu cliente essas funcionalidades. E o meu cliente ter uma conversão maior do meu cliente, porque é aquilo que o meu cliente está precisando, é o desejo do meu cliente, às vezes até despertar esse desejo. Então, eu capacitar o
minha equipe comercial de forma eficaz no meu produto, que ele domine o meu produto e todas as suas funcionalidades e características, isso faz com que a minha taxa de conversão de venda aumente. Mas eu posso também pensar em economias, custos que eu posso reduzir. Vamos falar do mesmo produto que foi vendido e está tendo uma alta devolução, problema na entrega. Estou tendo problema na entrega, está tendo estou falando aqui ou na implantação, né? Se a gente estiver falando de software. O que eu posso mensurar aqui de volume no suporte, na ouvidoria, enfim, os indicadores que eu já tenho com esses problemas, o que eu posso mensurar e atacar através de treinamento. Perfeito. E aí a gente começa a ter indicadores em cima de problemas mensurados já que eu tenho. E eu gosto de dizer sempre que um treinamento precisa nascer com um objetivo e um indicador. Então, o que esse indicador vai ser alterado e qual o objetivo do meu treinamento? É aumentar volume de vendas, diminuir o volume de suporte, enfim. O treinamento precisa nascer. Claro, aqui a gente está olhando muito para um ROI voltado para faturamento, para negócio, mas eu também tenho aquele ROI para a gente lembrar lá do começo, quando eu falei do meu colaborador sênior e bem treinado. Isso aí. Que aqui cai muito na parte que você falou da educação centrada no colaborador. Tenho o meu plano de desenvolvimento dele, tenho todo o meu planejamento para esse colaborador. Isso também é um ROI, né? Talvez cruzar aí dados de volume de colaboradores sênior versus júnior versus pleno. Então, a evolução que eu tive no último ano, isso são tudo ideias que a gente pode trazer para dentro da universidade corporativa e ela puxar essa frente, para a gente ver a maturidade da empresa, enfim, aí a gente consegue mensurar e trazer esse papel, esse número para o papel e mostrar aí para a alta diretoria. Eu acho que tu trouxe uma outra dica bem importante que eu vou só deixar reforçada aqui e a gente vai para as perguntas, se tiver, então já vai mandando aí no chat se tem alguma perguntinha para nós também. Mas tu comentou, né? Toda ação de educação ela deve ter um objetivo fim. Verdade. Isso é legal, anota isso aí. E toda vez que alguém chegar para ti pedindo, eu preciso de um treinamento, você pergunta, qual é o objetivo fim deste treinamento? Que indicador que você quer melhorar com ele? Porque o ROI não é uma responsabilidade da universidade corporativa. Não só dela. Né? A universidade corporativa ela vai prover a educação, ela vai centralizar, ela vai organizar, ela vai buscar os participantes necessários conforme o público-alvo. Mas o ROI, ele vem também de uma necessidade da própria empresa, né? Então, das áreas que vão demandar por esse treinamento, da própria gestão que pede pelo treinamento. Então, a própria gestão tem que ser questionada. Tá, mas para que você quer esse treinamento de comunicação? Porque o pessoal não está tendo uma comunicação assertiva. Beleza, então a gente vai mensurar isso e ver se vai melhorar ou não vai melhorar. Né? Isso aí. Muito bom. Para diminuir atritos na área de comunicação. Muito legal. Será que a gente tem pergunta? Por enquanto, sem perguntas. Pessoal, façam suas perguntas. Já chegou, a gente já vai trazer aqui para vocês. A Ana Carolina Prado perguntou, como podemos automatizar o monitoramento do ROI? Já conseguiram fazer isso em algum projeto? Legal. Automatizar através dos indicadores. Você tem uma plataforma que você consiga mensurar os números, as métricas de educação e a gente consegue cruzar isso com o Power BI. Então, a gente já conseguiu criar, com a ajuda do Power BI, cruzar esses dados de negócio com educação. Então, mês a mês era feito esse acompanhamento. Tá? Se quiser, depois a gente pode até abrir um pouquinho, falar um pouquinho mais, marcar um horário e a gente te explica como é que a gente fez isso. Claro, é um trabalho junto com a equipe de indicadores e tudo mais da empresa. E um pouco de teste, né? Assim, talvez não vai conseguir deixar redondinho em 2 dias. Não, vai ter exatamente. Que lapidar esse dado. Pra gente conseguir chegar na época, a gente demorou 15 dias, tá? De teste, busca
integra, né? Porque para integrar o LMS que era usado com o Power BI, e aí se for outra ferramenta também, mas tem sim como automatizar, e hoje com os processos de inteligência artificial facilitam muito, né? Automatizar processo é um dos pontos principais aí para a gente pensar em inteligência artificial na educação corporativa. Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma perguntinha bem válida, né, de monitorar o ROI. Qualquer indicador hoje é mais complicado. Hoje não é mais tão complicado, na verdade, né? Sim. Eu sou do tempo do Excel e que era tudo medido na mão ainda, lá na unha, fazia o cálculo, dia 31 do mês, entrava no Excel e fazia. Mas hoje com o Power BI a gente consegue trabalhar bastante coisa. Eu acho que, assim, o principal é vocês terem... dentro da rotina de vocês, de cadastrar todas as ações de educação, né? Seja numa plataforma de educação, seja numa plataforma de gestão do conhecimento, enfim. Precisa ter o cadastro, o registro de toda ação de educação. Isso. Para vocês terem da onde puxar pelo menos as participações, quais os cursos que estão ativos, o que está rodando, né? E as métricas, se essa entrada no negócio, né? Se são estratégias de ROI para negócio, vocês vão buscar com a área de negócios, né? Com os times de negócio. Se é de colaborador, também vão buscar com os times voltados, responsáveis pelas avaliações, para daí fazer essa conexão. E o Power BI, eu acho que hoje é uma das melhores ferramentas para isso. Tem o ClickView também, tem várias ferramentas, né? Eu trouxe aqui o Power BI porque na época foi quem a gente trabalhou, a empresa que a gente estava atendendo na época já tinha o Power BI. Depois a gente, inclusive, montou um e-learning de Power BI para eles, para capacitar outras áreas. O Ícaro mandou uma pergunta aqui, André. Ele mandou aqui no grupo do WhatsApp. Como vocês conduzem o processo de solicitação de capacitação no TD pontual? Ou seja, quando algum colaborador solicita um curso, treinamento específico a RH. É por meio de formulário manual, automatizado? Essa é uma prática bem interessante. Geralmente é para ter um curso externo, né, Ícaro? Para, eu vi um treinamento de XPTO, tem interesse em fazer. Ou é algo bem específico, né? Assim, não é algo que a instituição precisa capacitar todo mundo, então precisa ser um treinamento mais específico para aquele profissional. Eu geralmente vejo por formulário, né? Também mais automatizado, roda por dentro, até já vi dentro do próprio sistema de compras. Não sei se a tua empresa tem um sisteminha de compras, de solicitação, né? De compra de produto mesmo, de materiais de escritório, enfim, lá dentro eles cadastraram, tipo, treinamentos externos, cursos externos. E aí por lá vem o fluxo para o RH e o RH faz esse filtro. Eu já vi numa outra empresa também que eles abriam por período, então toda última semana do mês podia mandar e-mail e só dentro daquela semana teria análise desses cursos, sabe? Mas dá uma diminuída. Mas importante centralizar na plataforma, né? Para você ter esse número. Até para entender, porque às vezes vem 4, 5 pessoas pedindo o mesmo treinamento, né? Exato. E aí é que a gente está falando de ROI, a gente está falando de resultado. Então, nesse caso, você já junta essas 4, 5 pessoas e negocia o valor desse treinamento e tudo mais. Então, precisa ter... Se tiver volume, já traz um treinamento em company para dentro da empresa, então já começa a diminuir. Olha como o processo da universidade corporativa já faz economizar investimento, né? Ele organiza esse processo todo, né? O Daniel falou o seguinte, falando de ROI, levando em conta que cada projeto tem sua necessidade e individualidade, o que, pela experiência nossa, é usual, mas perda de tempo em mensurarmos. Ai, que difícil essa. Eu vou dizer... não, mas assim, Daniel, eu vejo que número, indicador, principalmente para ROI, eles não são perda de tempo. Talvez seja uma mudança de foco que a gente precise dar. Se a gente está mensurando isso e a gente não está dando atenção a esse número... Tanto faz, né? Exatamente. Se não dá atenção, não precisa fazer, exatamente. Né? Aí vai ser uma perda de tempo. Mas se você tiver um olhar apurado para esse número e ver o que está por trás desse número, ele não vai ser uma perda de tempo, ele vai virar um plano de ação. Então, eu gosto muito de trazer isso. Todo número é válido. Se não for válido agora, talvez no mês que vem você precise.
precisa tratar o dado, né? Não basta ter o dado pelo dado. Dado pelo dado, a plataforma de educação, se vocês têm uma LMS implantada, ele já vai dizer, né? Assim, qualquer LMS hoje já diz lá quantos concluídos, quantos desistiram naquele mês, quantas pessoas entraram na ferramenta, né? Se você já tem um Power BI integrado, né? Uma ferramenta de dados, e lá já tem algumas fórmulas, tu já vai ter os ROIs calculados. Mas precisa ter alguém olhando para isso. E assim, Daniel, o que eu acho que é muito legal, quando a gente fala de indicadores e dentro de ROI e tudo mais, é expor esses números, tá? Porque, igual a Andrea falou antes, o ROI não é responsabilidade só da área de da universidade corporativa, mas é de todos. Se tem um indicador ruim, tem uma coparticipação, uma corresponsabilidade aí de outra área junto. Então, a gente precisa expor isso. Aqui, a gente tem indicadores, nós trabalhamos com indicadores aqui na TOT também. Uma prática que a gente tem nós temos um evento do grupo, né? Todo final de mês. E a gente traz esses indicadores para esse evento, né? Para apresentar para a empresa toda. Então, a gente compartilha com todos esses números. E são indicadores que todos têm responsabilidade. Então, é legal a gente compartilhar com todo mundo e mostrar o que está sendo medido. Perfeito. Vamos para a última pergunta do Gustavo, então, dos procedimentos operacionais padrões, né? Como um processo de solicitação de treinamento. É válido? Com certeza. Os POPs, né? Procedimento operacional de padrão, instrução de trabalho, né? Algumas empresas trabalham com as ITs, as instruções de trabalho, elas super ajudam nesse processo. Com certeza é válido. Tem que ter registro, gente. Qualquer ação de educação, ela precisa ter registro, né? A gente falou e focou muito nas iniciativas que a própria organização promove. Mas, inclusive, ter registro das graduações, ter registro das pós, dos MBAs. Tem empresa que oferece auxílio, né? Bolsa de pós-graduação, 50%, 70%. Às vezes a gente só tá pagando, a gente nem tá acompanhando isso, né? Se o colaborador realmente terminou aquela pós, como é que tá, o que ele pode agregar daquela pós para dentro da organização. Então, quanto mais dado, quanto mais registro a gente tem, mais a gente vai ter subsídio aí para fazer estratégia. E falando em POP, né? Legal começar a olhar para essas POPs, e eu falei antes de perfis de aprendizagem. Então, são documentos e a pessoa vai aprender em forma de leitura. Então, talvez a gente começar a puxar as principais POPs e transformar isso em conteúdos que você possa ter na tua prateleira, no teu catálogo de cursos. É legal já começar, por quê? Porque você vai ter um alto volume de acesso. Isso mesmo. E aí você vai conseguir trazer uma qualidade melhor e uma certeza melhor da aprendizagem. Isso aí. Vai começando a centralizar, né? Gestão do conhecimento, tudo isso vai ficando dentro da universidade corporativa. Isso mesmo. E aí, para finalizar, a gente tem um presente, não é? A gente tem um presente. Quem baixou o material e quem baixou o material e rolou até o final também já viu o que é, né? A gente já tem um presentinho aí. Nós desenvolvemos um EAD que está sendo chamado aí de A Revolução da Educação Corporativa. Ele foi um conteúdo que a gente criou para, inclusive, sensibilizar os colaboradores sobre o processo de aprendizagem, né? Então, a conexão foi de olhar, inclusive, para a revolução industrial, né? Para a evolução das revoluções industriais, como o mercado de trabalho vem evoluindo ao longo dos anos e o quanto a educação está conectada com isso. O estilo de aprender mudou, né? Se lá no início da primeira revolução das indústrias a gente aprendia só a mexer na máquina, hoje em dia a gente tem que aprender a mexer num monte de coisa e não necessariamente a organização que vai dar conta de ensinar tudo isso e o colaborador precisa buscar par. Então, esse EAD, ele traz um pouco dessa abordagem, ele é justamente para dar uma sensibilizada nessa mudança de comportamento. Mas o que é a cereja do bolo desse treinamento? Dentro dele, existem algumas perguntas, a gente fez aí um mini diagnóstico para identificar o perfil de aprendizagem dos colaboradores da sua empresa. E aí, nós vamos entregar, né, esses dados vão vir para nós, a gente vai fazer um mini diagnóstico e vai entregar para vocês, que pode fazer parte depois do diagnóstico de vocês, da construção da universidade corporativa,
onde vai dizer um pouquinho mais do perfil. Se os seus colaboradores são pessoas que já estão dispostas e gostam de aprender e buscam por conhecimento, ou se são pessoas que deixa a vida me levar, vou ver se a educação vem por outro meio, não busco por educação, enfim. Então a gente vai mapear aí o perfil de aprendizagem. E não só para quem quer estruturar, né? Não, jamais. Para quem já tem uma área de educação estruturada também é super válido para criar ações dentro da tua universidade corporativa e entender o teu cenário atual. Isso aí. Ficou interessado? Quer conhecer mais o nosso EAD? Inclusive, você quer fazer o EAD primeiro, está super convidado também. É só acessar esse QR Code, vai direcionar já direto para o meu WhatsApp. A gente vai conversando, marca uma horinha, eu apresento para vocês um pouquinho mais do EAD, para vocês terem um pouquinho mais no detalhe. E aí a gente já combina os próximos passos de como que implementa aí na sua empresa. 100% gratuito. Tem o e-mail da Andrea também, no material, andrea@toteduca.com.br. Se precisar, pode entrar em contato para a gente dar o apoio. Então, fiquem à vontade para a gente já marcar, já fazer esse repasse para vocês, que pode ser, inclusive, né, colocado na plataforma da pessoa. Sim. Então, a gente vai fazer todo esse entendimento individualizado, já bem de forma consultiva, mas é um treinamento que pode sim ir para quem já tem plataforma de aprendizagem e quem não tem também, a gente já criou uma forma para colocar, disponibilizar para todos os colaboradores. A Duda já avisou que o link está nos comentários da inscrição oficial da live. Isso aí, gente. O EAD é 100% gratuito. Se depois, mas eu só queria ter o diagnóstico, eu não quero ter vínculo com vocês. Não tem problema, a gente realmente fez, a gente apoia a educação. E é para vocês testarem, conhecer aí a nossa metodologia também de trabalho. Tá e bom? O link do webinar foi gravado, algumas pessoas perguntaram. Ai, ótimo. Foi gravado. Dentro dos próximos dias a gente vai disponibilizar também para vocês. Gente, obrigada por quem ficou até aí. Muito bom. Fê, obrigada por estar aí. Eu que agradeço. Comigo. Foi muito bom estar falando para tanta gente e espero que tenham aproveitado. E fica o convite também para virem conversar conosco, para falar mais de universidade corporativa, trazer a realidade de vocês. Muito obrigado, gente. Curioso. Até mais. Até mais.